A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você está bem? Que bom! Mais uma semana se passou e nós estamos aqui para estudar mais uma lição, não é verdade? Com a classe de maternal, mas que todas as crianças também podem ser abençoadas porque nós estamos falando da palavra de Deus. E hoje nós já estamos na nossa lição de número 11. Pois é, o tempo está voando. E para hoje nós temos o título da nossa lição: O meu amigo faz Lázaro reviver. Vamos repetir? O meu amigo faz Lázaro reviver. Durante todo esse trimestre, toda essa nossa lição, nós temos visto os milagres do nosso amigo. Quem é o nosso amigo? Jesus, muito bem. Jesus é o nosso amigo e ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos ajudar, para nos abraçar, sempre pronto para nos dar uma palavra de ânimo, de esperança, não é verdade? E hoje, com a nossa lição de número 11, você vai poder ler lá na sua Bíblia, depois com a sua mamãe, ou com seu papai, com seu irmão, com a vovó. Alguém que já saiba ler, você vai pedir para ler lá no livro de João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. É lá que você vai encontrar a história que nós vamos falar hoje aqui na nossa lição de número 11. E para nós guardarmos no coração o versículo da palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, que está no Novo Testamento, capítulo 11, que é o capítulo onde está a nossa história de hoje, e o versículo 25. Já está aqui a minha Bíblia aberta, você pegou a sua? Pegue sua Bíblia, sua revista, que nós temos muita coisa linda, muita coisa boa para aprender nesse dia. Diz assim a palavra do Senhor: Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem disse isso, tia Fernanda? Foi Jesus. Ele que tem esse poder e essa autoridade de falar essas palavras. Olha cá, vamos repetir, olha só. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que lindo, hein? João 11, 25. Vamos aqui, então, para nós guardarmos bem no nosso coraçãozinho. Quem foi que disse essas palavras? Jesus. Então, ele disse assim, ó: quem crê em mim, ainda que morra, tá vendo? Viverá. Vamos novamente? Quem disse essas palavras? Jesus, não foi? Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tia Fernanda, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente não vai morrer? Que a gente não vai conhecer a morte? O que é que ele está dizendo com isso? Crianças, ele está dizendo que nós podemos e nós devemos ter o nosso coraçãozinho cheio de esperança. Porque ainda que o nosso corpinho morra, como você já pode ter presenciado a morte de algum familiar, ou até mesmo na televisão, não é? Com tantas doenças, e agora esse coronavírus que tem matado tanta gente, não é, tia? Pois é, tanta gente tem morrido com essa doença que tem rondado as pessoas, rondado toda a sociedade, toda a terra. Mas mesmo assim, ainda que a gente morra, que o nosso corpinho morra, mas nós temos a esperança de que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia e nós iremos morar com Ele lá no céu, com um corpinho transformado, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Então, essa é a nossa esperança. É isso que o Senhor Jesus quer dizer quando Ele diz assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é a nossa esperança, que ainda que a gente passe pela morte, mas o Senhor vai nos ressuscitar e nós iremos viver eternamente felizes com Ele. Amém? Então, crianças, essa nossa história de hoje é mais uma história com um final feliz, não é? Porque sempre quando Jesus está nas histórias, o final não pode ser diferente, o final é feliz. E nós vamos falar sobre uma família, não é? Uma família, um lar, onde moravam pessoas que se amavam, que se respeitavam, que se consideravam, que faziam de tudo para fazer o outro feliz.
Nesse lar, crianças, moravam 3 irmãos. Marta, tá vendo? Marta era uma moça muito feliz. Maria era outra moça também feliz. E o irmão delas, o Lázaro. Opa, tá aqui o Lázaro. Lázaro também era um homem feliz. Eles eram 3 irmãos. Quantos irmãozinhos você tem? Você tem muitos irmãos ou você tem poucos irmãos? Tia, eu tenho 1 irmão. Tia, eu tenho 2 irmãos. Tia, eu tenho 4 irmãos. Nossa, que família grande. Essa aqui, ó, tinha 3 irmãozinhos que moravam nessa casa. Eles se cuidavam, eles se respeitavam, eles se amavam e eles faziam de tudo para ver o bem-estar do outro. Você também é assim? Com o seu irmãozinho, você cuida dele? Não, não acredito. Não acredito que você não cuida do seu irmão. Seu irmãozinho cuida de você? Pois a relação entre os irmãos deve ser assim, ó. Como era a relação desses 3 irmãos? Eles se amavam, se cuidavam, se preocupavam um com o outro. Era Marta, Maria e Lázaro. Esses são os nossos personagens de hoje. 3 irmãos. E sabe o que esses irmãos tinham em comum, crianças? Eles tinham um amigo em comum. Sabe quem é o amigo deles? Ele é o nosso amigo também. É o nosso amigo Jesus. Ah, crianças, como eles amavam esse amigo. Esse amigo era tão especial, era tão maravilhoso, que quando eles iam, que Jesus ia passando pela cidade deles, que se chamava Betânia, Jesus sempre se hospedava lá. E as meninas sempre faziam de tudo para agradar Jesus. E eu imagino que elas faziam um banquete, uma comida bem boa para receber Jesus, né? Preparavam uma cama bem boa para ele deitar. Ah, era uma alegria para elas poder receber Jesus na casa delas. E você? Você chama Jesus para viver aí na sua casa? Sim? Como que você faz isso? Ai, tia, não sei como que faz isso. Como que faz isso? Como que chama Jesus para vir aqui para minha casa? Sabe como é que você faz isso? Quando você lê a sua palavra. Quando você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você está chamando Jesus para a sua casa. Quando você junta as suas mãozinhas e ora, você está chamando Jesus para morar na sua casa. Quando você agradece a Ele pelas coisas que Ele te dá, pelas coisas que Ele faz por você, é assim que você chama Jesus para morar na sua casa. Então, nós podemos também ter Jesus na nossa casa. Assim como Marta, Maria e Lázaro tinham Jesus como amigo, né? Jesus era amigo deles. Uma família que tinha Jesus como amigo. Que maravilha, não é? Jesus também quer ser seu amigo. Jesus também quer morar na sua casinha. Basta que você chame ele, que você convide ele, que ele vai com muita alegria. Que bom, não é? Saber que Jesus está com a gente, saber que Jesus vem morar no nosso coraçãozinho, vem morar na nossa casa. Basta que a gente o receba com amor, assim como esses irmãos recebiam Jesus. Acontece, crianças, que uma coisa muito séria aconteceu naquela família, naquela casa. Alguma coisa muito ruim aconteceu na vida daqueles irmãos. O irmão delas, chamado Lázaro, adoeceu. Lázaro adoeceu, tia. Como assim? Sim, ele era um homem normal. Como nós podemos adoecer, como nós podemos ficar doentinhos, Lázaro também ficava. E Lázaro estava doentinho, crianças, muito doentinho. E as irmãs dele cuidaram dele com muito carinho, com muito amor, mas nada sarava aquele dodói dele. Quando você está doentinho, alguém cuida de você? Sim, a mamãe cuida, né? O papai, até o irmãozinho cuida de você. Dá remedinho, dá chá, faz qualquer coisa para que você fique bom logo. E assim elas fizeram com o irmão delas, o Lázaro. Mas nada adiantava, crianças, e ele ia ficando cada vez pior, cada vez pior. E até que chegou um dia que vocês podem até imaginar, tia, aconteceu alguma coisa muito ruim? Sim, muito ruim. E as irmãs deles disseram, vamos procurar Jesus. Vamos pedir ajuda para Jesus, ele vai nos ajudar, ele pode nos ajudar. Então elas mandaram um mensageiro até Jesus, dar o recado para ele e dizer, Senhor, o teu amigo Lázaro, a quem o Senhor ama, está muito doentinho, ele está muito dodói e precisa da sua ajuda. E assim o mensageiro deu o recado para Jesus. Só, crianças, que o tempo foi passando. O tempo foi passando e
Lázaro não resistiu a esperar. E Lázaro morreu, crianças. Lázaro morreu. Que história triste, tia. Como que Lázaro, o amigo de Jesus, morreu? Verdade, criança. Então quer dizer que eu sou amiga de Jesus e algo de ruim pode acontecer comigo? Sim, nós estamos aqui nessa terra e pode acontecer muitas coisas com a gente. Ele disse que nós poderíamos passar por aflições, por momentos difíceis, por momentos de dor, mas para que nós não ficássemos tristes, nem perdêssemos o ânimo, mas ficássemos firmes nele, porque nele nós somos mais do que vencedores. Então, qualquer situação difícil que você esteja vivendo, o Senhor pode te ajudar e o Senhor vai te ajudar, basta que você tenha fé. Então, crianças, Lázaro ficou dodói e acabou morrendo. Suas irmãs ficaram muito tristes mesmo. A alegria que existia naquela casa não existia mais, acabou, porque aqueles 3 irmãos que eram tão unidos, que eram tão apegados, eram tão unidos, acabaram que passaram por essa perda, não é? Do seu irmão Lázaro. Quando Jesus decidiu ir, Lázaro já estava morto. E aí, o que aconteceu, tia? Lázaro ficou morto lá? Não. Acontece, crianças, que enterraram Lázaro. Lá naquele tempo, quando eles enterravam as pessoas, eram numas pedras. Não eram como hoje, que existem os cemitérios, não é? Você já deve ter ido, você já deve ter visto, deve ter passado em frente. Naquele tempo, as pessoas eram enterradas em cavernas, eram em pedras. Eles escavavam as pedras e colocavam as pessoas dentro da pedra. E aí eles enrolavam as pessoas em panos. Eles enrolavam as pessoas em panos, ó, você tá vendo Lázaro? Eles enrolaram Lázaro em panos e colocaram Lázaro no túmulo, na pedra. E aí, ó, as irmãs dele sofreram bastante, porque aquele irmãozinho amado estava agora enterrado. Quando Jesus chegou, crianças, Jesus se encontrou com as suas amigas, com Marta e com Maria. Jesus também ficou muito triste, porque ele viu o sofrimento delas, ele viu o quanto elas estavam tristes e ele amava o seu amigo Lázaro, ele amava as suas amigas Marta e Maria e ele não gosta de ver o sofrimento de ninguém. E ele disse para elas, não fiquem tristes, eu vou resolver esse problema, tudo vai ficar bem. Me levem aonde vocês colocaram Lázaro. E aí elas levaram Jesus até o túmulo. Quando chegou lá na porta da pedra, da rocha do túmulo, Jesus disse assim, tirem a pedra. Aí todo mundo ficou, como assim, Jesus? Já faz 4 dias que Lázaro morreu e o Senhor está mandando tirar a pedra? E ele disse, olha o que eu estou falando. Eu estou falando isso porque eu sei o que eu vou fazer. E o meu Pai que está no céu, ele vai me ouvir. Tudo isso é para a glória do nome dele. Então Jesus disse para as pessoas, retirem a pedra. Então aqueles homens colocaram bastante força para tirar aquela pedra. E eles removeram aquela pedra. E lá na porta do túmulo o Senhor gritou. Ele estava cheio de fé. Ele era o próprio poder. Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida e sobre todas as coisas. Então ele gritou bem alto, Lázaro, vem para fora! E todas as pessoas ficaram assustadas, mas estavam todas na expectativa para ver o que ia acontecer. Quando Jesus chamou, ouviram as pegadas, tum, 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 vindo lá de dentro daquela rocha onde o morto tinha sido enterrado. E quem veio lá de dentro, crianças? Lázaro veio lá de dentro, todo enfaixado, todo envolto em panos. E o Senhor disse, retirem os panos que estão envolvendo ele. E aí retiraram os panos. E naquele momento, Lázaro retomou a sua vida. Lázaro reviveu. E Jesus ficou feliz. E as suas amigas ficaram felizes também, porque presenciaram um milagre do Senhor. Presenciaram aquilo que o Senhor é capaz de fazer. E elas se alegraram. E eu imagino que elas abraçaram seu irmão e elas abraçaram Jesus emocionadas, porque um milagre desses, crianças, o morto já fazia 4 dias. Mas quem disse que isso é problema para Jesus? Isso não é problema para ele. Ele é o dono da vida. Então, você acha que tem algum problema difícil para Jesus?
Não tem problema difícil para ele. Não tem nada impossível para Jesus. Ele pode todas as coisas. Por isso que é bom ter Jesus na nossa casa. Por isso que é bom chamar Jesus para estar pertinho da gente. Porque ele é o nosso socorro na hora da angústia, na hora do desespero, na hora do medo, na hora que todas as coisas estão dando errado. A gente corre para Jesus e ele nos socorre. Assim como ele socorreu aquelas irmãs que pensaram que chegou tarde demais, não pode mais fazer nada. Mas ele pode, porque ele é todo poderoso. Vamos cantar para ficar bem guardadinho no nosso coração essa história que nós aprendemos hoje de estar perto de Jesus, de ser amigo de Jesus, porque quando somos amigos de Jesus, ele sempre nos socorre. Vamos cantar assim, ó. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Vamos mais uma vez? Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu quero ser parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? A gente é muito parecido com as pessoas com quem a gente anda. Então ande com Jesus, que você vai se parecer com ele. Você vai ficar pertinho dele e você vai ser abençoado pela presença do Senhor. Então eu quero te convidar a orar nesse momento e pedir ao Senhor que nós, crianças do Senhor Jesus, tenhamos sempre esperança, que mesmo que esteja demorando de acontecer, mesmo que eu pense que não vai acontecer, ai Senhor, tá demorando, não vai dar certo. Mas aí o Senhor, na hora certa, chega e nos abençoa com a sua presença. Por isso eu quero te convidar a orar nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Papai do céu, obrigada por essa história da tua palavra. Nós aprendemos, Senhor, que o Senhor chega no momento certo e resolve todas as coisas. Nós aprendemos que não há nada impossível para o Senhor. O Senhor chega e resolve qualquer situação. Que seja assim também na nossa casa, na nossa vida. Que o Senhor resolva todas as nossas causas e que nós sejamos sempre amigos do Senhor, bem pertinho do Senhor e parecidos contigo. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você gostou dessa história? Se você gostou, manda para o seu coleguinha, manda para o seu vizinho, manda para o seu primo, para todos aqueles que possam ser abençoados pela palavra do Senhor, tá bom? Então eu te espero na nossa próxima aula, espero que você tenha gostado e que seu coraçãozinho tenha saído dessa aula alimentado e cheio de fé para enfrentar qualquer situação. Que Deus te abençoe, beijo e até a nossa próxima aula.